Mas antes, eu quero falar de saúde. A gente vai aprender, sim, o que a gente pode deixar na mesa, o que é perigoso, qual é o risco que a gente corre de comer qualquer coisa em qualquer lugar, às vezes viajando, às vezes na praia, né? Quem está aqui hoje para nos ensinar é a nutricionista Fátima Michelin. Ela é nutricionista clínica, estética, sócia-diretora da Dynamic e auditoria e consultoria em segurança alimentar. Nossa amiga querida, que eu recebo com muita alegria. Fátima, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cláudia. Que prazer. Muito bom te receber. Senta aqui pertinho de mim. Eu vou deixar você... Senta aqui desse lado, eu vou sentar aqui pertinho dos meninos. Vocês podem perguntar, viu? Esse menino aqui, ele gosta de comer direitinho. Joquinha também. Comer bastantão. Eu também. Todo mundo come direitinho aqui. A gente tem que se cuidar, né? E a alimentação é o começo de tudo, né, Fátima? Sim, é a base. Para você ter boa saúde, você precisa ter uma alimentação bem estruturada, com vitaminas, minerais, com todos os nutrientes necessários. Aí você consegue manter o seu corpo em boa saúde. Perfeito. A minha preocupação agora, por isso que a gente combinou de você vir, é em relação, primeiramente, com a ceia de Natal. Tem muitas famílias que têm aquele hábito de montar a mesa bem bonita, deixar as comidas ali, até porque uma leva uma coisa, outra leva outra e vai deixando tudo na mesa e só vai fazer a ceia lá à meia-noite. Tem alguma coisa que não deve ficar à mesa? Na verdade, a maioria dos alimentos que estão preparados não devem ficar à mesa. Então, assim, parte de carne, todas elas precisam ficar sob refrigeração ou então bem aquecidas, né? Acima de 65 graus. Porque a temperatura que as bactérias mais gostam está entre 5 e 65 graus de temperatura, que é onde há o maior desenvolvimento de bactérias. E esse desenvolvimento é muito rápido, Cláudia, porque 20 minutos você tem uma nova colônia de bactérias. E a gente diz que é uma progressão geométrica. Então, por exemplo, se tivéssemos 200 bactérias em um prato, em 20 minutos depois são 400, mais 20 minutos depois são 800 e vai progredindo desta forma. Então, acaba que deteriora muito rápido. O que as pessoas às vezes confundem é assim, se não está com gosto, não está com cheiro, tá tudo bem. E não é verdade. Um alimento ele já começa a ficar impróprio para consumo quando ele já tem uma quantidade alta de bactérias e nem sempre você tem alguma coisa de característica, de sabor, de cheiro, que possa mostrar que está impróprio para consumo. Então, quando a gente faz análises, né, porque eu trabalho com segurança alimentar e quando a gente faz análises microbiológicas, a gente já vê que o alimento ainda em bom estado, que você olha, está bonitinho, ele já não tem mais condições de ser utilizado. Porque ele pode fazer mal. Sim. Verdadeiramente. Vai intoxicar. A minha dúvida é assim, eu ouço, né, ainda, minha mãe contar que antigamente eles faziam esse monte de comida e não tinha geladeira. Sim. E aí, o povo, será que passava mal? A comida antigamente não estragava? Qual a diferença? Então, quando não havia geladeira, eles usavam outros métodos para conservação. Então, quem tem mais de 40 anos provavelmente vai se lembrar. Então, gordura é uma coisa que conserva os alimentos. Então, as pessoas fritavam, por exemplo, carne, colocavam dentro da gordura da própria carne, enchiam tudo de gordura, então a carne ficava ali. Então, isso impede o crescimento microbiano, bacteriano. E também o açúcar e o sal. Defumar também é uma forma de conservação. Então, se você observar, muitos antigamente consumiam assim, carne seca, bacalhau, que eles podem ficar até mais tempo fora de refrigeração ou se conserva mesmo, né? E a defumação, que também é uma forma de você conservar. Perfeito. Mesmo ouvindo tudo isso, eu acho que talvez você em casa fale assim, vai, mas eu vou pôr, esse aqui eu vou pôr. O que não pode de jeito nenhum, que é realmente arriscado? Então, tudo que tiver molho, então carnes com molho, carnes de modo geral, frango, peixe, então tudo que é a base de carne não pode ficar. Tem que ficar lá no fogão quente. Isso, tem que ficar quente. Fica quente, isso, tem ou que ficar vai pra quente, geladeira. ou vai pra geladeira. E esquenta depois. Isso. Então tem que ficar em alta temperatura. Gente, eu não sei na casa de vocês, mas eu acho que ninguém faz isso, né? Fazem isso lá na casa de vocês? Um leva o pernil. Às vezes sim, às vezes não. É porque um leva o pernil, outro leva o peru, outro leva a farofa. E aí não vai na geladeira, né? Porque a geladeira já tá cheia. Pois é.
Olha aí o risco que todo mundo está correndo. Isso é... E é bastante tempo que fica, muitas vezes, né? Então, assim, por que às vezes as pessoas têm intoxicação e outras não? Existe uma coisa que a gente chama de porção do azar, por exemplo. A parte externa de qualquer carne, às vezes de peixe. Peixe é muito característico isso. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, aquelas peixarias que tem o gelo jogado por cima do peixe. Então, fica para fora a cauda e a cabeça fora do gelo e o corpo fica, né, coberto. Quando você prepara aquilo, certamente as pessoas que comem a cauda ou a cabeça correm mais risco de ter intoxicação alimentar porque elas ficaram fora de temperatura, né? Então, quando eu pego, por exemplo, pacientes que tiveram intoxicação alimentar e eu vou descrever o que foi que a pessoa comeu, normalmente quando chega no peixe, todo mundo comeu peixe, mas ninguém ficou doente. Eu comi. Eu pergunto, você comeu a cauda? Ou você comeu? Eu comi a cabeça do peixe que eu adoro. Entendeu? Aí que vem o perigo. Isso. Então, carnes, assim, dependendo do local onde você compra, depois a gente até vai ver umas fotos de estabelecimentos. Porque às vezes a gente olha a procedência exatamente, o tempo que essa carne ficou sob temperatura, a velocidade com que os manipuladores de alimento trabalharam para poder colocar aquela carne para servir. Então, tudo isso vai fazer diferença. Deixa eu ver essas fotos já, porque aí vai enriquecendo o nosso bate-papo aqui, né? Podemos colocar? Vamos colocar as fotos, porque aí eu acho que vai ficando mais claro. Vocês têm alguma dúvida, meninos? Quando quiser perguntar, fica à vontade, tá? Obrigado. Então, aqui, um dos estabelecimentos que eu faço vistoria, a presença que a gente identifica de ratos e baratas dentro de... Isso aí é porque foi comido por rato? Isso, rato, barata que vai comendo dentro do estoque. Às vezes a loja é maravilhosa por fora. E quando você vai internamente fazer as auditorias, você encontra os vestígios, né, de rato, de presença de roedores, insetos, enfim, que acabam causando, né, mais ainda o aumento de risco de contaminação de forma generalizada. Temos mais fotos, né? Vamos passando aí pra gente ir comentando, né? Sem precisar chamar. Aqui eu coloquei isso para vocês observarem, por exemplo, que quanto mais picado for o alimento que vocês compram, muitas vezes salada de fruta, a melancia já cortada, as pessoas guardam a faca desta forma, sendo que ela teria que ser lavada, tá higienizada e guardada fechadinha, assim. E aí, muitas vezes, em feira livre, muitos fazem isso também, né? Tem gente que faz direitinho, viu? A gente não tá aqui falando que todos fazem errado, não. Com certeza. Então, ali, olha, a condição de temperatura. Peixe você tem que deixar até 1 grau no máximo de temperatura, tá? 13,5. Então, quando você vai comprar peixe, muita gente come peixe nessa época, tá só sobre o gelo. Vai estar na parte de cima essa temperatura. Então, o desenvolvimento de bactérias ali está dentro do ideal. Então, o risco aumenta muito. A forma com que eles, às vezes, jogam Meu as Deus, coisas. olha isso. O frango do lado da vassoura, no chão. Sim. Isso acontece em lugar bom, assim, que tem uma cara sim, boa? Cláudia, sim. Eu falo isso porque aqui ainda tá bonito. Eu não trouxe as piores fotos para você. A gente tem até medo de Esse sair é o de seu casa. trabalho? É o meu trabalho. Você não consegue mais comer em lugar nenhum fora de casa, então, né? Porque, gente... E acabei de falar, imagina sair fora de casa agora. Eu compro nos locais que eu trabalho, porque aí a gente sabe, né, que conhece, que é limpo, procedência. E aí também tem algumas dicas de como você observar o estabelecimento, mesmo que por fora, né? Por exemplo, melancia, as pessoas têm o hábito de consumir e ela precisa de refrigeração, precisa ter uma placa de gelo ali para que ela fique... melancia é uma das frutas que estragam mais rápido. Muito rápido. Em 24 horas ela está totalmente deteriorada. Então, tem que ter esse cuidado, porque nesse período é um período que as pessoas consomem muita melancia, né? Então, precisa ter... Isso se ela estiver aberta. Se ela estiver fechadinha, não precisa de refrigeração, não, né? Porque toda fruta, ela é estéril por dentro, se ela está fechada. Agora, a partir do momento em que você corta com uma faca, daquela que você Vai que a viu. faca estava suja, contaminada. Isso. Deixou aí... A bactéria fez a festa, né? Então, na verdade, é isso que faz com que se tenha mais rapidez em ter intoxicação alimentar do que outros que têm maior cuidado na compra. Tem
Quem rói unha também Sim, pode ter? porque geralmente abaixo das unhas ficam as bactérias. Fica uma série delas. Olha lá, e o Papai Noel rói unha. O pior é que eu descobri isso agora. Fruta, né? É verdade, sabia que o Papai Noel rói unha? Eu perguntei pra ele, que eu tava com a unha toda assim no sabuguinho. Eu falei, Papai Noel, você rói unha? Ele respondeu, ho, ho, ho. Ah, gente, tinha que ter uma piada, né? Não podia perder, né? Gostaram, né? Boa, essa é boa. Boa. Ó, aí, Joaquim. Vamos lá, salada. Então, aqui, quando a gente vai escolher, porque agora a gente entra já na parte, principalmente das férias, né? Eu acho que todo mundo aqui está em contagem regressiva para sim, todo mundo querendo descansar, férias. né? Então, para e pensa. A gente passa o ano inteiro juntando dinheiro, vendo onde é que a gente vai passear, né? Compra os pacotes, enfim. Organiza e sai. Aí, no meio das férias, você tem intoxicação alimentar. Você estragou as férias de todos, não somente a sua. Como eu sou profissional de saúde, já trabalhei na área hospitalar, a gente tem uma quantidade de pessoas chegando no hospital todos os dias com intoxicação alimentar. Se você vai à praia, por exemplo, no hospital, num pronto-socorro da praia, normalmente está lotado, todos os dias lotado por intoxicação alimentar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Quando a gente vai para um restaurante, Cláudia, é muito importante, gente, se eu vou falar bem sério, é muito importante que você olhe o banheiro. Você vai falar para mim, Fátima, por que eu tenho que olhar o banheiro? Se o banheiro estiver limpo... Não só por isso, mas, por exemplo, um banheiro que não tem tampa no vaso sanitário, ele já disseminou coliformes fecais para o ambiente inteiro. Porque na hora que você dá descarga, né, ou com a tampa do vaso sanitário aberta, ou se não tem tampa, microgotículas acabam saindo e elas percorrem até 6, 7 metros de distância. Então, se o banheiro do restaurante que você está é muito próximo do balcão, você nunca deve sentar à mesa próximo do banheiro, porque com certeza ela vai estar completamente contaminada, coliformes totais, fecais e vários outros. Gente, eu não sabia disso, tá vendo? Eu falo que a gente só para de aprender quando para de viver. Eu não sabia disso, agora já sei onde é que eu vou sentar, longe do banheiro, bem longe do banheiro. Inclusive, Cláudia, em casa, todo mundo tem que abaixar a tampa do vaso, porque assim, fica escovinha de dente, cabelo, tudo isso fica completamente contaminado. Olha tá? lá, Então, hein? é muito importante. E aí, na hora que você vai para um restaurante, o ideal é que a gente consuma o alimento na primeira hora. Então, normalmente, os restaurantes começam a abrir por volta de 11 horas da manhã. Então, se você fizer as suas refeições começando nesse horário, é o melhor. 11, 11h30, mais tardar meio-dia. Se você passou desse horário, você já tem um índice de contaminação extremamente alto. Porque as pessoas vão pegando, elas vão conversando sobre os alimentos e vão jogando os utensílios dentro. Então, todo mundo pega, sem lavar a mão. E a bactéria anda. Então ela sai do cabo e vai pra... Isso já vai caindo sobre os alimentos. Então, é muito importante que a gente consuma na primeira hora, principalmente na primeira hora que já não foi tão mexido, a temperatura, ela tá mais adequada. E aí, assim, aqui eu peguei um restaurante já no finalzinho, assim. Então, as pessoas já começam a jogar uma comida sobre a outra, maionese, salpicão, tudo que contém esse tipo de molho não deve ser consumido de forma nenhuma, porque aí o risco aumenta. Fora de casa, zero salpicão, maionese, nada que tenha maionese. Nada que tenha maionese. Vou pedir 2 minutos para vocês. Se tiver pergunta, pode fazer na volta. Né? Não pergunta sem eu ouvir, porque eu quero aprender mais. Eu tô adorando esse papo, Fátima. Segura aí um pouquinho, tá? E eu vou deixar uma pergunta no ar. Sempre fiquei encafifada com isso. Se eu como hoje um peixe que não estava legal, eu vou passar mal hoje, ou é amanhã, ou é depois de amanhã? Você me responde já já. Sim. E aí você vai saber também. Eu deixei uma pergunta no ar, né, Fátima? A gente come hoje, comi um peixe que estava daquele jeito. O rabo estava ruim, a cabeça estava pior ainda. Eu vou passar mal hoje? Pode ser que passe mal hoje, porque começa a partir de 2 horas e vai até 72 horas depois. Então pode ser que eu passe mal só depois de 2 dias? 2 a 3 dias. A digestão é de 2 horas? Não, não é a digestão. É você ficar com intoxicação alimentar. Entendi. Então você comeu hoje, toda vez que você tiver vômito, diarreia, você tem que pensar até 3 dias atrás o que foi que causou essa intoxicação alimentar. Porque isso muitas vezes a gente não sabe, né? Porque como lembrar de...
3 dias de refeições e, enfim... É interessante você falar isso, assim, às vezes a gente não lembra. Essa é a dúvida. Normalmente, quando a gente come, a gente tem uma sensação de que alguma coisa não está certa. Come o alimento, às vezes o cheiro parece que não está bom, você come e fala, parece que não caiu bem, você tem uma sensação. E normalmente a gente já observou que toda vez que você tem uma intoxicação e alguém te pergunta, mas o que você comeu? Você lembra assim, eu comi tal coisa. E geralmente aquele alimento que você disse que achava que era aquilo o alimento. na maioria das vezes é mesmo. Na maioria das vezes, porque também tem vezes. gente que encasqueta assim, ela não cozinha bem, porque não gosta de mim, e aí já acha que vai dar problema, né? Então presta atenção, porque às vezes você fala assim, foi aquela salada, foi aquela maionese que eu comi na casa da fulana. Às vezes não, foi a comida de outro dia, de 2, 3 dias antes. Sim. Né? Isso é importante. Vamos de comida aqui? Então, aqui eu coloquei lanchinhos que a gente pode levar à praia ou levar ao camping, aonde estiver, para evitar que se tenha intoxicação alimentar. Boas então, ideias. o melhor é que a gente leve de casa, porque aí você diminui o risco, principalmente se você estiver em um local que não tem nada, ou às vezes tem só um barzinho muito ruim que você olha e já vê que não é tão seguro assim. Então, o ideal é que a gente prepare em casa. Eu trouxe algumas coisas que são rapidinhas de serem feitas, justamente porque ninguém quer nas férias ficar cozinhando. Esse é um dos objetivos, né? Descansar. Então, assim, frutas, com certeza. Toda fruta, ela não deve ser picada, porque picou aumenta o risco de estar contaminando. Então, você leva frutas que também sejam um pouquinho mais resistentes. Aqui eu coloquei palitos de cenoura e de pepino. Eu desidratei ele um pouquinho, porque o pepino é bem umidozinho, né? Então, eu coloquei ele no forno 10 minutinhos para dar uma secadinha. Aqui eu fiz um lanchinho e eu usei um patê de azeitona preta. Só que parece que é maionese, né? Só que o que eu fiz para substituir a maionese? Eu usei quinoa, óleo de azeite e água. Olha e isso. bati com a azeitona. Então ela fica na mesma consistência, com sabor muito parecido de maionese e não corre o risco de você ter uma intoxicação. Olha lá, ela misturou quinoa cozida. Não, quinoa crua. Quinoa, azeite e água. E água. E aí as azeitonas. E as azeitonas. Um patê de azeitona sem maionese, com quinoa e azeite. Esse é bom. Bem legal, fit mesmo. Isso. Aliás, no próximo ano, Tati, vamos alugar a Fátima. Vamos pegar a Fátima para mostrar pra gente como é que a gente come saudável, pra você ensinar umas coisas boas, tá bom? Tá bom. Agora aqui. Aqui, ó, é simples. Coloquei uns tomatinhos cereja, uva passa e ameixa. Mas pode colocar castanha, pode colocar outras coisas? Pode colocar, é um petisco que você leva pra praia. Aqui é semente de abóbora, ela é salgada, tá? Com casquinha, mas também pode ser, é uma delícia. Pode ser sem casca também, para as pessoas que não gostam, né? E aqui, esse daí é um... É um coquinho? É um coco em lascas. A gente compra um coquinho seco, corta em lasquinhas e coloca por 15 a 20 minutos no forno. Só precisa ir de vez em quando mexendo para ele não queimar. Tá. Ele fica quase como se fosse um coco chips. Você mastiga, ele é crocante. E aí, gente, pipoca. Quem não gosta de pipoca? Eu amo. Você não sabe o risco que você corre com uma pipoca do meu lado. Eu sou louca por pipoca. Então, assim, quando eu vou fazer uma viagem longa, principalmente quando tem criança dentro do carro, para não ficar comendo qualquer coisa, eu faço pipoca, pacotão, vou fazendo vários pacotes de pipoca e eles vão comendo no caminho. Outra coisa que também na praia, nesse verão, né? O gelinho, geladinho, sacolé, tem vários nomes, né, no Brasil inteiro. A gente pode fazer em casa. Além de ficar muito mais barato, você tem mais segurança. Por conta de quê? Tem lugares que a gente não sabe a procedência da água. E água, gente, é o que mais causa intoxicação alimentar com uma velocidade enorme. De você beber uma água contaminada, daqui a 2, 3 horas você está apresentando vômito, diarreia. Então, quando a gente vai consumir alguma coisa que você não sabe que água que foi utilizada para aquilo. Você não sabe se a pessoa pegou esse saquinho, que também é um hábito péssimo. Eu não tenho funil. Aí eu sopro. Eu já vi gente fazendo isso, sopra.
para o saquinho para depois colocar o líquido. Então, a quantidade de bactérias que nós temos na boca, saliva, contamina tudo. Tá. E mesmo assim, sendo tudo pensadinho, tem que ir tudo na bolsa térmica? Tudo na bolsa térmica. Então, a gente vai colocar tudo na bolsa térmica. Tem aquelas plaquinhas de gelo que também, dependendo do tempo que você vai ficar, tem passeios que a gente leva 6 horas, 7 horas, então é bom colocar Legal, aquelas plaquinhas são as ótimas. plaquinhas de gelo para conseguir manter a temperatura. Aí, bebidas, Cláudia, assim, é evidente que para a gente tomar água, a gente precisa ter certeza da procedência. Então, água mineral. E a última coisa, não sei se dá tempo, mas assim, um copinho de água. Quando você vai beber e compra água, você abre e você vira aqui, ó. E você toma água por aqui. Tá? Não é para você beber por aqui, porque às vezes o copo tá sujo, tá contaminado e aí... se nunca faz o furinho. Furo do lado de cá e de cá. Você bebe e não... Mas aí tem perigo, né? Tem perigo, porque você furou, às vezes eu vejo, se você tem um estabelecimento onde a sujeira é muito grande nos estoques, tem poeira, passa rato por cima, barato, uma Vocês série de lembram do coisas. pai daquela modelo, aquela Daniela Saraíba? Eu nunca mais ouvi essa moça. Mas lembra que o pai dela morreu? Parece que saíram de barco e ele tomou uma cerveja na latinha e tava com xixi de rato. Ele teve leptospirose. Isso mesmo. Olha lá. Né? Então, assim, risco que a gente não pode correr. Então, é por isso que eu falo, você retira e toma com o papelzinho aqui, colocando a boca aqui para beber. E não bebendo do outro lado, para evitar. Eu achei que essas dicas foram ótimas, porque eu imagino que vocês na estrada, porque é show, e é em tudo quanto é lugar, né? Restaurante de estrada. Lá O tempo todo, né? Aprenderam um monte aqui, vamos colocar em prática. Porque imagina passar mal numa turnê, não pode. Vocês não podem ficar doentes, que nem eu, a gente não pode ficar sempre doente. pensa, né? Apesar que eu ando Fruta e sempre... salada, né? Também. E salada pensa que não tem nenhum problema, né? Tem muito. E apesar que eu ando sempre com a mochilinha ali, ó. Ele anda com a mochilinha, tá certo. Ele tá certo. Mas vamos lá, tem mais alguma coisa importante pra gente? Aqui eu fiz uma torta. Essa torta, ela é super rapidinha. Todas essas receitas tem no Facebook, eu também deixei aqui. Eu coloquei, por que é a boa torta de sardinha? Porque sardinha em lata, ela se conserva mais. Então, para você fazer e colocar na bolsinha térmica, ela tem uma durabilidade maior do que se você usar frango, por exemplo. Olha que legal. Entendeu? Não sabia disso também. Então, é mais seguro. E é super rápido, porque aquela de liquidificador é bem fácil de fazer. Se a gente tiver uma dúvida, Cláudia, isso é muito importante. Se eu estou num lugar, eu não devo beber sucos colocando gelo porque a gente não sabe a procedência também da água que preparou o gelo. É preferível, num lugar que você não tenha nada e você sabe que você corre risco, você beber bebidas industrializadas. Mesmo que você olhe e fale, ela não é tão saudável assim. Bebam isotônico, bebam chá, beba água mineral, mas não beba sucos prontos, porque você não tem certeza da procedência da água. Ótimo. Gente, só dica boa. Posso te falar? Essa entrevista vai para o nosso canal do YouTube. Depois, dá uma compartilhada aí com quem você conhece, porque isso aqui precisa ser difundido. A gente está correndo risco e não sabe. Vocês, então, aprenderam, agora não vai ninguém mais ficar doente. Vamos cuidar, né? Verdade. E deixa eu passar aqui os contatos da Fátima Miquelin. Lá no Face, que tem um monte de receita, é Fátima Miquelin, tá? E no Instagram é Fátima Miquelin Oficial. Ela tem um canal no YouTube também, que é o Fátima Miquelin. E ela tem um WhatsApp, se quiser marcar para bater um papo, é o 11 9 91 35 20 53. 63. 20 63. Tô tendo que esticar a braço, assim. Daqui a pouco vai aparecer de óculos aqui. Mas muitíssimo obrigada. Foi muito bom te receber. Um lindo final de ano, um Natal abençoado e um ano novo. Amém. Cheio de alegrias. E com muitas receitas fit aqui que você vai vir cozinhar pra gente. Com certeza. Obrigada. Que show. Obrigada. Amém. A você também. Obrigada, Fátima. Vou deixar você aí pra despedir dos meninos.